deixar a galera entrar. Beleza. Boa noite, sejam bem-vindos. Galera entrando, sejam bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, todos vocês. A nossa live terças e quintas. Já estava com saudade da galera, todo mundo entrando aí. Tem gente nova na área chegando. Seja bem-vinda. Fala, Marcinho. Maravilha. Eu tava batendo um papo com a Marcela aqui antes de todo mundo entrar. A gente estava trocando algumas ideias aqui. Ela até achou que estava todo mundo já estava assim, trocando uma ideia comigo aqui. Vambora, tá ficando bom o negócio aqui. Tá legal essa troca, tá emocionante. Né, Marcela? Eu achei que já tinha começado, gente, mas foi ótimo, né? Exatamente. Muito bom. Chegando mais gente, vamos chegando com calma aí, pessoal. Queria dar boa noite, principalmente para todo mundo, 9h15, para a gente poder começar. Queria trocar alguma coisa com quem é da escola, já sabe como funciona o nosso processo. Quem não é da nossa escola, está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo ou bem-vinda à nossa escola de fotografia. Esse projeto, as All Lives, que acontece às terças e quintas à noite, é um projeto que surgiu com o estouro da pandemia. A gente, para não deixar ninguém aí sem conhecimento e a gente continuar acolhendo nossa comunidade, a gente resolveu criar esse projeto. E é um projeto que deu muito certo, cresceu muito, ficou grande, já estamos chegando aí à 27ª aula, né? Então já estamos aí há quase 4 meses. E a gente está muito feliz com todo o resultado, com tudo que foi criado. E aí, como a gente também é inquieto e a gente reinventa, a gente cria, como a gente fez com esse projeto, esse próprio projeto também vai ganhar um novo formato, uma nova cara. Então, semana que vem vai ser a nossa última terça e quinta das nossas All Lives. Então, a gente vai ter na semana que vem as nossas últimas terças e quintas. Para, em seguida, esse projeto vai ganhar um corpo diferente. A gente vai ter um convidado no mês só. E a gente vai ter uma data específica para a gente conseguir juntar um número maior de pessoas também, a gente conseguir mais tempo de divulgação, a gente conseguir com calma ir cuidando do projeto até o final do ano. A gente viu o quanto é importante esse projeto online. Por quê? Porque a escola em agosto vai retomar, então a gente vai voltar dentro de todas as normas, dentro de todos os princípios, as normas que a gente tem para voltar no meio da pandemia. Então a gente está fazendo um protocolo de retorno que vai sair para todos os alunos, para todo mundo que vai ter as aulas, que vai começar as aulas, que já estão tendo aulas. Então, acredito que no mês de agosto, para o final de agosto, a gente vai ter uma data certa, dependendo aí do que a prefeitura está soltando. Nós estamos acompanhando junto com outras escolas mesmo, escolas creches, escolas primárias, estamos olhando tudo para a gente voltar da melhor forma possível, para a gente voltar a se ver presencialmente com segurança. Acho que isso é mais importante também, mas para a gente retomar nossos projetos pessoais e que esse projeto que surgiu, que a gente se reinventou durante a pandemia, ele volte mais forte. Então, a gente vai mantê-lo, só que vai ser com um número bem menor de aulas, ao invés de ter todas as terças e quintas, a gente vai fazer ele de forma, a princípio, uma vez ou 2 vezes no mês, isso vai depender. A gente tem muitos fotógrafos que querem participar, a gente está com uma agenda muito legal de pessoas, e aí a gente vai organizar essas datas direitinho, né? E hoje, com uma alegria muito grande, a gente vai receber aqui na nossa escola, no Rio de Janeiro, né? A Marcela, que eu conheci o trabalho dela através do grupo de estudo da Roberta. Ela fez uma aula aberta lá com a Marcela e eu entrei no meio da aula, um pouquinho do início da aula, e peguei uma boa parte do discurso dela e fiquei altamente impactado. E aí fui estudar o trabalho dela, o discurso, as fotografias, a história dela. Me encantei pelo ser humano, me encantei pelo discurso político, me encantei pela fotografia também, que é o discurso visual, mas principalmente pelo posicionamento, pela forma como se torna vulnerável em trazer seu trabalho, em trazer sua história, né? E aí me encantei realmente com a Marcela, que saiu lá de Jaú, né? E hoje ela está em Porto Velho, né, Marcela? E Rondônia. Rondônia, que virou a casa dela, o espaço de trabalho, de mergulho fotográfico dela. Enfim,
Vou apresentar muito porque conheço pouco, né? Conheci dos últimos, eu acho que eu te conheci deve ter umas 3 a 4 semanas, ao mês mais, quando a gente trocou pela primeira vez mensagem. Desde então tenho te acompanhado, até as lives musicais, enfim, tenho entrado para ver um pouquinho, para conhecer, porque a gente fala que ninguém passa por acaso na nossa vida, ninguém passa por acaso dentro da nossa escola. E todo mundo que passa por aqui deixa algo para os nossos alunos, para a nossa comunidade, para que a gente cresça como ser humano, como fotógrafo, como sociedade de uma forma geral. Então, seja super bem-vinda, Marcela, à nossa escola. Tá contigo. A Marcela hoje vai trocar muita ideia, ela vai falar muito sobre fotografia. Então, seja bem-vinda, o microfone é seu, pode se apresentar e fazer o que você quiser, que a casa é sua. Olá, boa noite a todas e a todos os presentes. E axé, Muito né, Marcela? bom. E axé, né? Vamos desejar sempre o axé. Lua nova, né? Hoje está aí a lua sorrindo, a gente estava falando sobre isso, né? Então a gente começa pelo sorriso da lua, que hoje está tímido, mas está crescendo, como todos nós, né? O processo da imagem, eu acredito que né? Ele, com a contribuição negra, ele cresce, né? E a contribuição negra, ela, né, enfim, é uma pessoa negra também atrás da câmera, né? Hoje, essa imagem, esse corpo político, né? É importante a gente repensá-lo, inclusive na sua regionalização, né? Hoje pensar o Brasil, né? Ou pensar a negritude brasileira, é pensar em lugares, né? Só negro, tem negro só na Bahia, né? Mas tem negro, sabe? Só tem indígena na Amazônia. Então, hoje, e tudo isso, né, faz parte do nosso plano, né, imaginário, né, que se traduz em muitas imagens, né? Então, eu chego em Porto Velho, em Rondônia, com essa cabeça, né? Essas reproduções, né, do que seria uma Amazônia, né? A gente pensa né, uma coisa selvagem, né, no aspecto. Aí vem as imagens selvagens, vem as imagens do índio, né, como a gente costuma pensar, porque existe toda uma normativa e também uma forma hoje de se, de se, de se pensar as imagens, né? É tudo muito estigmatizado, tudo muito categorizado, né? Tudo muito dividido, né? Então, hoje é importante eu estar desse lado, né, do plano da imagem, trazendo uma possibilidade, né, como a Lua, que cresce, né, nesse processo de míngua, agora está aí sorrindo, né, mingou para sorrir. Hoje a gente vem para falar sobre também que a fotografia ela precisa passar por esse crescimento, até porque hoje eu consigo sentir dentro do meu corpo uma fotografia carcerária, né? A imagem do negro ele é um alvo, né? É um alvo muito forte da imagem, né? E isso a gente está falando de sociedade, né? Quando a gente fala de fotografia, a gente fala da sociedade, porque muito que a gente fotografa, aliás, tudo que a gente fotografa, né? Tá dentro desse processo. Até a natureza hoje se expropria de uma maneira que incontrolável, né? Então, hoje, falar também sobre a fotografia negra é falar um pouco sobre a questão da natureza, né? Eu venho para Rondônia buscar o meu primeiro emprego como economista, perdão, tirar o barulho, como economista e acabo percebendo na cidade imagens que eu nunca imaginei, né? Eu cheguei em Porto Velho em 2010, né? E quando eu comecei a andar pela cidade, as pessoas começaram a me questionar se eu era barbadiana, se eu era choque. Então, tudo isso, né, parecia nada, né? Inclusive eu cheguei de São Paulo em 2010 em decorrência de uma frustração muito grande, né? Tinha acabado de me formar como economista na PUC São Paulo, imaginava que eu ia ganhar o mundo e o que eu ganhei foram várias recusas, né? Da minha imagem, inclusive, né? Sempre na última entrevista eu era bloqueada, até ser convidada para ser entrevistada numa cozinha de empresa, só porque eu fui apresentada para o chefe, né? Ele, opa, peraí, nossa, nós trabalhamos muito, você sabe, né? Eu estou escrevendo um livro, esse livro é desse processo, né? É um livro que eu conto como é que eu fui percorrendo esse caminho da imagem e percorrendo o caminho da minha cor
e todos os processos que eu venho sofrendo por essa imagem, né? Então, eu escrevi, inclusive, uma das últimas escritas foi sobre esse dia, que ele disse, olha, quando ele saiu para me buscar na sala, só tinha eu na sala e tinha uma funcionária que logo saiu, era mais ou menos no horário do almoço, atrasou minha entrevista, eu fui a última. E aí, ele, no currículo não tem foto, né? Isso não, né, pelo amor, mas se virou uma prática na época, mas naquela empresa não era o caso. E quando ele saiu para me procurar, ele, Marcela Bonfim, Marcela Bonfim 2 vezes, eu falei, pois não. Aí, logo aí foi, olha que clique, lá, ele me fotografou, ele disse, olha, Marcela, minha sala está ocupada, a gente trabalha muito, viu? Trabalhamos muito aqui. Mas eu posso te convidar para fazer esse bate-papo na cozinha? Então, ou seja, ele deslocou, a partir do plano da imagem, de uma entrevista para um bate-papo. Onde o tempo inteiro, no bate-papo, ele falou e sobre a minha imagem. Ele disse para mim, olha, uma das coisas, né, que eu escrevi, Marcela, você é economista, né? É muito difícil ver uma mulher negra economista, mas eu vou dizer uma coisa para você, legal, mas eu acho que você vai dar mais certo tocando samba. E, inclusive, a coisa mais interessante é que eu quase não tinha falado nada. Nada. Eu estava simplesmente atônito. Eu estava tentando entender e digerir qual era a relação que eu tinha estabelecido para que ele soltasse tantas impressões a respeito da minha imagem. Então, você percebe que ao discutir a imagem, até de uma Amazônia negra, eu discuto no plano corretíssimo, é onde acontecem os maiores abusos, inclusive até hoje, né? Então, eu chego nessa Rondônia, eu recebo um outro clique, mas completamente diferente desse clique desse cara que me fotografou aquele dia, me mandou, me direcionou, ele me tangenciou para a cozinha, né? Aqui a cidade me deu um clique de como se eu, né, me questionando se eu era uma barbadiana. E aí, depois de muito tempo, né, Shockley, Johnson, Maloney, eu resolvi perguntar para uma grande amiga, Margot, falei, meu Deus do céu, mas me diga, o que é barbadiano? E o que é choque? E perguntei, ela falou, por que você está falando isso? Eu falei, estão perguntando se eu sou, e estão perguntando muito, porque a frequência começou a ser maior, né, desses questionamentos. E tudo isso no plano da imagem, eles não me conheciam, era uma imagem nova na cidade, uma cidade pequena, uma capital com cara de interior, eu gosto daqui por conta disso. Né? Essa relação que foi, sabe, estabelecida a partir dessa imagem, assim, e quando eu falei, e aí, você sabe o que é? Ela falou, olha, Marcela, são as famílias tradicionais negras. Aí, ali foi um momento onde eu, sabe, foi onde eu percebi o clique que a cidade estava me dando, que é completamente diferente do clique daquele homem que me fotografou e me desviou para a cozinha, né? Me tangenciou para a cozinha. E a cidade não, ela me trouxe uma coisa, ela falou família tradicionais negras, e começou a me trazer aspectos dessa tradicionalidade, né? Início do século, uma grande diáspora, madeira, né? Estrada de ferro, madeira, mamoré, e me juntando elementos que me trouxe uma certa dignidade. Poxa, se eu estou sendo colocada nesse plano, né? Então, eu começo a perceber a fotografia a partir disso, né? E aí, né, veio a compra da primeira câmera fotográfica, né? Eu me dei de aniversário, eu já estava aqui, né? Eu já estava, inclusive, estabelecida no governo, já tinha entrado como economista aqui no governo de Rondônia, e comecei a sentir o clique do que é um corpo negro sendo economista dentro de uma assessoria de governador, né? Dentro de um lugar de poder, uma assessoria técnica. Eu trabalhava em integração de projeto, governança, a gente trabalhava estabelecimento de plano estratégico, fazíamos tudo. Mas eu sempre percebia que a minha imagem ela precisava provar muito mais vezes do que as pessoas que estavam do meu lado. Né? Na fotografia daquele lugar, eu era uma exclusão. Não, sabe, era uma, duas, né? No meio de tantos. Então, essas fotografias começaram a ser frequentes dentro da minha rotina, porque ao estar dentro de um lugar, um novo lugar, onde eu poderia, poxa, eu estava, olha que, né, foi um seja bem-vinda, eu acho. Rondônia me deu um seja bem-vinda.
E ali me trouxe uma autoestima tão grande, porque eu falei, poxa, é uma oportunidade de começar uma coisa completamente diferente do que eu vinha de uma frustração muito grande de São Paulo, né? A minha imagem foi recusada como economista. Para e pensa. E aqui eu chego diferente, não, eu já consegui um primeiro emprego, foi, né, o primeiro ano foi um ano muito difícil, mas o segundo as coisas fluíram, né, como o rio, Madeira, né? Mas com muitos percursos, muitos percalços no caminho. Eu comecei a sentir a pressão da minha cor no meu ambiente de trabalho, mas não era o meu objetivo, né? Então todas essas questões começaram a efervescer na minha cabeça. E a compra da câmera veio nesse alívio. Eu pensei, aqui tem um pôr do sol bonito. Eu já estava descobrindo essas imagens que eu nunca tinha visto dos barbadianos. Até ser convidada a conhecer um barbadiano, aí eu falei, meu Deus. Você sabe que eu fui pintada como uma barbadiana, né? Teve uma exposição, uma artista plástica aqui, que essa minha amiga Margot, ela falou, inclusive, eu quero te pintar como barbadiana. Posso mostrar o quadro? Sim, claro, por favor. Até para dar mais dinâmica, né? Eu costumo fazer, às vezes, as visitas guiadas andando. Eu gosto mais de fazer visita guiada. Estou pensando em trazer meus quadros para cá, quem sabe, né? As próximas lives a gente faz com mais dinâmica. Eu gosto de conversar, gente. Gosto de falar. Não, isso é Aqui é minha ótimo. casa. O legal que é interessante, Marcelo, é isso, essa história que você está trazendo, a sua fotografia falada conversa muito com o seu discurso visual. Isso é muito lindo. Continua aí. Vai com tudo. Porque são histórias de pessoas, né? Eu falo. Essa aqui é a moça do Bonfim. E quando a Margot me pintou, ela fez uma exposição chamada Red Margot. Então tinha alguns barbadianos que ela Que pintou. maravilhoso. E ela me pintou como barbadiana. E ali eu pude conhecer alguns barbadianos. E ali eu falei, mas nossa, mas, né? Olha esse pescoço, né? Eu falei, mas por que... Daí, todos eles têm um pescoço, né? Os quadros vinham com pescoços muito alongados, né? E ela me disse assim, olha, é para que você comece a andar como uma barbadiana. Porque eles realmente, né? Você imagina, agora vamos imaginar essa imagem chegando aqui em Rondônia, no início do século, né? Eles já vinham de uma experiência, porque assim, são negros vindo de uma diáspora imensa do Caribe, não são só barbadianos. Barbadiano é uma forma que a cidade arranjou para criar uma intimidade, né? Né? Porque, veja só, negros que chegaram de uma colonização inglesa, que já vinham de uma experiência de uma construção do canal do Panamá, enfim, inclusive chegaram aqui muitos engenheiros, telégrafos, todas as qualificações necessárias e ideais para se instalar dentro desse lugar. Então, mas assim, ao mesmo tempo você tem um processo de expropriação da imagem do negro ainda muito latente por conta da colonização. Desenha isso na cabeça. Aí você chega a negros aqui, todos eles com uma imagem completamente diferente das imagens que você via anteriormente na Amazônia, aqui circulando. Porque aqui a presença do negro é muito anterior, né? Não se tem um controle, mas oficialmente se diz que a presença do negro na Amazônia, aqui nessa região de Rondônia, porque Rondônia, eu coloco ela no centro do debate da Amazônia Negra, até por conta de uma, sabe, de tentar trazer uma visibilidade para esse lugar que é muito importante para essa região. É muito importante, né? Aqui existem muitas histórias, né? Muito anteriores, inclusive, né? Os negros chegam aqui para a construção do Forte Príncipe da Beira, um deslocamento de Vila Bela, porque aqui era o quê? Era Mato Grosso e Amazonas. Aqui em Porto Velho nós estamos no cume da divisão. Né? Para baixo, Vale do Aporé, para cima, o Amazonas, né? Para cima, assim, uma relação, né? Para cá, que é para baixo. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui na beira do rio, né? Madeira. Então, a gente descer no rio, a gente dá aqui em Humaitá. Já damos na boca do Amazonas. Então, aqui existia uma divisão, né? Então, Rondônia é uma moça. Mas antes de Rondônia, esses negros foram deslocados de Vila Bela para a região do Vale do Guaporé, hoje Costa Marques, para a construção dessa fortaleza. Que hoje você lê no livro de história, onde as crianças têm o maior fluxo de imagens na cabeça. E você fala que é uma construção portuguesa. Ou seja, cadê a imagem do negro? Aí você começa já a falar da invisibilidade, né? É muito interessante pensar sobre isso. Estando nesse lugar. Então você vinha de umas imagens já vistas por aqui, né? Nesse processo de subserviência, ainda mais quando você começa a contar
com os fluxos econômicos, né? Borracha, garimpo, né? Você via negros, mas assim, ainda nesse... Aí você chega o barbadiano com um outro processo e ocupando um lugar de poder que era a Madeira Mamoré. A Madeira Mamoré é um lugar de poder. É um lugar de poder. Então, você imagina um corpo negro dentro ali operando, né? Criando a importância da imagem. Né? Então, foi realmente, né? Não foi uma coisa amistosa. Não dá para falar que foi amistosa. Nós temos a Cleidenice Blackman, que é uma historiadora daqui, que ela ressignificou, inclusive, essa coisa de chamar só de barbadiano, né? Não, aqui tem barbadiano, aqui tem a Guiana Inglesa, aqui tem várias outras né, localidades ali do Caribe, mas que, né, que ficou nessa imagem do barbadiano, mas que representa, né? A gente tem a embaixada é muito presente aqui, né? Muito interessante para você ver como a importância desse corpo. Isso foi uma quebra na Amazônia. Você imagina o que é? Aí construíram a localidade porque eles se aglomeraram, né? Aquela imagem virou uma cidade, né? O Barbadian Town. E a cidade respondia como o Alto do Bode. A Cleidenice Blackman coloca isso, né? Para você ver como o estigma é algo que você tá ali, ó, tá aqui, ó, colado no meu corpo inteiro. E eu tentando tirar aqui do lado de trás da câmera. Opa, vamos dignificar, né? E a invisibilidade é uma coisa também que ela é uma coisa que são camadas, né? Você chega aqui eu cheguei aqui em Rondônia em 2010. Olha, tem muito sulista. Só que eu andava, eu via muita gente negra, eu falava, gente, não é possível. Mas tudo bem, né? Isso aqui é um recorte. Mas quando eu comecei para o interior, eu também comecei a anotar, nossa, né? As linhas rurais. E aí eu fui cair no presídio. Eu fui cair dentro de um projeto chamado Bizarros, que existe por 20 anos aqui, de teatro dentro do presídio. E aí eu fui só fazer umas fotinhos e acabei ficando lá durante um bom tempo, onde eu acabei fazendo terapia com esses meninos. E estava bem no início do processo. Eu nem sabia que as imagens seriam tão valiosas assim para mim, né? Para o meu enegrecimento. Então, ali eu começo a apreender aspectos muito importantes sobre humanidades. Né? A princípio, eu começo a me colocar no lugar desses homens e perceber que a história deles existem vários pontos comuns aos meus. E ali, eu falei de frequência contigo. A frequência é uma coisa muito importante, né? Hoje a música para mim é uma imagem das mais explícitas, né? Eu geralmente não costumo mostrar a imagem porque eu acho que não precisa, né? A gente está cheio de imagens dentro do corpo. As pessoas, a imagem é essa coisa dimensional, né? Ela não nunca vai ser uma coisa só. Mas o que hoje o processo diz de um corpo negro atrás de uma câmera é que a gente precisa trazer outros aspectos que a branquitude, que é um pensamento, não é um fenótipo, né? Porque, olha, de fenótipo a gente já fala o tempo inteiro. Hoje eu falo sobre processos imaginários. Né? Para mim é muito importante falar sobre a imaginação. Né? É trazer ela de uma forma lúcida, né? De uma forma real. O meu corpo é quem sofre tudo isso. Né? Essa é simplesmente falar, olha, gente, seguinte, você vai perguntar para mim, imagem, arte. Não. Pode ser para você. Para mim, hoje, a fotografia ela é vital. Hoje, pode ser que um dia seja arte. Até mesmo porque hoje está atrás da fotografia, é também um grande desafio. Os trabalhos, vamos lá, gente, né? Os grandes trabalhos não estão na mão de um corpo negro, atrás da fotografia. Mas o negro está na frente, exposto, dos grandes trabalhos. Então a gente precisa pensar sobre isso, sabe? São questões que eu acho que o mundo é pertinente ao mundo da fotografia. E Marcelo, você falou duas coisas que que eu pensei aqui desse seu discurso inicial, que está incrível, assim, de uma potência, enfim, né? Tá dando uma aula para a gente sobre tudo, até que acontece em Rondônia, que é um conteúdo que chega pouco para a gente aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, né? Mas é interessante a gente pensar que você sai lá de Jaú, né? Que é uma cidade no interior de São Paulo, e talvez ali você não tinha essa clareza, né, desse discurso, e aí quando você chega em Rondônia e começa a entrar e se descobrir, a fotografia entra na sua vida como uma ferramenta de autoconhecimento, né, Marcelo? O que acontece é que em Jaú eu tinha muita clareza
É o contrário. Eu tinha muita clareza em Jaú. Em São Paulo também tinha muita clareza. Eu falo que hoje, eu estou escrevendo esse livro, ele se chama As Imagens Invisíveis da Cor, onde eu escrevo ele sobre o que aconteceu. Eu vim para um lugar onde eu saí das luzes, eu saí da clareza. A clareza, ela me trouxe deixou meus olhos turvos. Tem um autor que fala sobre a cegueira branca. Eu acho que eu cheguei a ter uma coisa parecida aquilo, sabe? E isso é uma síndrome mesmo, viu? Que nunca acabou. E isso aqui é o manicômio, porque a gente está vendo tudo, mas não está vendo nada. Então é importante falar sobre isso. Às vezes você mostra uma fotografia achando que, não, gente, o mundo do jeito que está, é preciso falar sobre, né? Porque hoje a gente cria, o tempo inteiro cria, né? Hoje a primeira coisa que a pessoa te pergunta sobre a pandemia é sobre o que você está criando. Eu não estou criando nada, sabe? Eu falo que, não, gente, quem sou eu para criar? Eu posso devolver, né? O que eu escrevo é sobre as devolutivas que eu tive sobre isso. Porque tudo isso foram perguntas que foram surgindo a mim. E um geminiano, quando é questionado, meu Deus, ele vira o diabo. E você não pode falar mais de luz para o diabo. Ele precisa logo ir para as sombras. E é isso, foi acontecendo. A imagem foi um plano muito importante para mim, sabe? Você se enxergar, né? Quantos anos demora para se enxergar um negro no Brasil? Isso é uma questão muito importante, mas não é um problema do negro. Mas ele é vitimado por esse problema, que a branquitude, é esse pensamento, né? Ele tá na venda, ele está na compra, ele está na transação, ele está em todo lugar, né? É a mesma coisa que perguntar o que é viver no capitalismo, criticando o capitalismo. Eu acho que é isso, né? Eu estou na imagem perguntando qual é a relação de vocês com a fotografia e qual é a relação de vocês com o corpo negro. Vocês que eu digo quando eu falo, é o pensamento. Uma vez eu fui com um pessoal, agora a gente não pode. Não, todo mundo pode fotografar. Eu acho que existe uma questão de permissividade, né? Isso é muito explícito nas imagens. Mas eu acho que a coisa mais importante hoje é perguntar qual é a relação que você tem com a coisa, né? Porque a gente já colocou a coisa como coisa, a gente já afastou outro da gente. Isso é uma relação no capital muito forte, né? Por isso que a família vem nesse engodo muito sério, né? E o Brasil hoje padece por uma família. Isso é muito sério, isso é muito triste, né? É muito triste ver como o outro ele traz, né, essa desumanização. Expropriaram o corpo do negro. Hoje, para você ver como a questão hoje é um processo onde eu critico o meu próprio processo, né? Eu estou andando dentro da fotografia, mas eu estou falando, olha, eu saio de uma palestra, às vezes, falando numa sala cheia, muito interessante, com pessoas muito legais. Eu vou pegar o avião, eu continuo sendo corpo negro. Eu vou ser olhada de várias formas no duty free, eu vou ser questionada, eu vou ser sempre um corpo suspeito. Então, esse processo é da imagem. Isso é um estigma ele vem de muito tempo, né? A cor, né? A cor, o capital ele embalou muito bem esse corpo. E agora é um processo de desembalar camada por camada, né? Até para a gente se reconhecer o que é. O negro é muito incrível você pensar essa distância que foi criada com a ancestralidade, né? Com a sua origem, né? A ponto de não saber quem que você é. Marcela Bonfim é um holograma, porque esse nome é um nome que não tem nada a ver, assim, se for ver a minha origem, deve ser uma coisa que eu tenho interesse em saber. Então, hoje esse processo do Amazônia Negra, ele é, para mim, um mapa, sabe? A cada imagem você perceber alguma coisa de você é uma coisa muito séria. É uma busca, porque contam que a minha bisavó Martinha, a avó da minha mãe, ela era filha de negro reprodutor. A imagem vem desse processo de reprodução e é muito sério. Colocaram o negro nesse mesmo plano, vai reproduzir. E quantos foram reproduzidos, né? E hoje a gente vê a imagem do negro sendo reproduzido. Então é uma indústria. Como é que se vence uma indústria? A imagem é uma indústria, né? Ela se transformou nessa coisa muito perigosa, inclusive. É perigoso para mim. Eu não posso sair.
qualquer momento, não posso. A liberdade não existe ainda na imagem do corpo negro. E não adianta ser pessoas que são notadas, sempre vai ser um corpo negro, né? Sempre vai ser um corpo negro. Então, eu falo que até que não se traga uma consciência, né? Outro dia perguntaram, é uma educação. Não é educação. Educação, sabe o que é educação? Consciência é diferente de educação, nesse caso. Educação é me ver falando sobre imagem para uma sala de aula, dando uma aula. Isso é educar, é com o corpo. Porque não, é difícil ver, né? Em vários campos, na filosofia, você vê hoje filósofas negras, você vê pensadoras, e existem muitas pensadoras. Nas comunidades só tem pensador. É o tempo inteiro pensando tecnologias de como eu faço com o mínimo. Esse é um processo que eu aprendi aqui. Uma T3i deu conta do recado, mas vinha uma intensidade muito forte, que era a necessidade de saber de onde esse rosto, e também esses aspectos de afinidade, né? Eu me afinizei muito aqui, eu gostei daqui. Então, o corpo do negro é essa diáspora, né? Olha, e eles também, os barbadianos, gostaram daqui. Imagina o início do século XIX, se ouvia blues na beira do Madeira. Então, é uma coisa muito forte, é muito intenso. É muito importante a gente pensar a imagem nessa humanização, sabe? Eu não quero, olha, minha imagem. Não, eu não tenho essa. Não é. E às vezes você vai fazer um encontro fotógrafo, todo mundo quer mostrar a sua imagem. Eu não quero. Eu sou aqui. Mas não é porque o meu interesse é outro. Quando eu vejo Dona Nicássia, ela é a cara da minha avó. E um detalhe, né? Dona Nicássia, quando eu conheci, eu olhei para ela e falei, nossa, a senhora tem olhos azuis. Ela falou, minha filha, ela riu. São 2 pares de cataratas, né? E eu fiquei encantada, porque a minha avó, antes de morrer, começou a ficar com os olhos azuis. Hoje minha mãe está ficando com os olhos azuis. Pode ser catarata. Eu falei, mas vamos aproveitar assim? E é claro que tem a questão da autoestima. Não foi fácil fazer foto dela, né? Houve aquela, sabe, a intimidade, o processo de aproximação, né? A regulagem, quando a gente vai, não, vamos lá então. Eu vou aprovar para a senhora que a senhora tem olho azul. E fiz a foto. E depois de um tempo, eu voltei lá para Vila Bela, já com catálogo e tudo, porque foi muito rápido. Eu já estava quase, as pessoas estavam me pressionando muito para abrir a exposição aqui, porque as pessoas já percebiam que eu estava fotografando muito negro, porque eu colocava essas histórias nas mídias sociais, e as pessoas falavam, cara, essas histórias são muito legais de se ouvir. Porque quando eu comecei a colocar a imagem, ninguém acreditava que era eu que estava clicando. Porque não era eu que estava fazendo, óbvio. Quem fez foi, né? A maior parte são eles, porque a beleza, né? Eu discuto a autoria da imagem, inclusive, sobre isso. Isso é muito importante a gente falar. De quem que é a imagem, gente? Olha, gente, vou falar. Se eu fui clicada pela cidade, eu não posso falar que eu estou fazendo imagem. Porque quem fez a imagem primeiro foram eles. Então, essa relação é muito séria, sabe? E tudo isso me traz esse... Eu fico muito à vontade porque eu nunca estudei. Então, assim, para mim, falar essas questões é uma questão, assim, de... Ai, se aconteceu assim, eu estou contando assim, entendeu? Mas eu percebo, a imagem é tudo isso. A imagem é tudo isso. E o que a gente faz? A gente pode planificar a coisa. A gente pode dividir. A gente pode somar. A gente pode destruir. A gente dá o sentido para a coisa. Né? Por isso que eu pergunto qual é a relação. Porque aí eu quero saber da intenção. Né? Por que você vai fotografar meu corpo? Por que você quer meu corpo? Né? É muito interessante a gente pensar nisso, até porque todo mundo está querendo ser humano. Né? Mas não está querendo admitir as humanidades, que são as falhas, né? Eu não tenho medo de errar. Eu sou uma pessoa que não tem medo de errar, sabe? Porque eu fui muito castrada na vida inteira, sabe? A vida inteira me chamaram. Quando eu estava na escola, eu tinha uma dificuldade muito séria de aprender aquilo. Eu não gostava de ouvir nada. A língua portuguesa, para mim, eu achava completamente diferente. Eu demorei muito. Eu fui aprender a escrever na PUC. Eu fiz vários cursos extras, até porque fui identificada como uma pessoa com dificuldade e isso poderia atrapalhar meu processo dentro da universidade. Eu fui assistida dentro da PUC, com aulas eu descobri um DDA, déficit de atenção, né? Descobri várias coisinhas, né? Nesse percurso. A universidade me formou, ela me ajudou muito, ela me trouxe alguns recursos muito importantes. Agora, quem me formou mesmo foi esse lugar, sabe?
Hoje eu falo que eu sou uma grande economista dentro de mim mesma. Eu consegui organizar meu corpo. Eu consegui organizar as formas de pensar. Então, a consciência é você perceber que, não, gente, não dá para continuar do jeito que está, sabe? Você olha uma imagem do negro numa galeria e acha linda, paga 10 mil por uma imagem e sai na rua e finge que tá tudo bem, cara. Então, assim, tá todo mundo querendo ser humano. Vamos lá, gente. Existem falhas no processo da imagem. A história da fotografia ela é a mesma história do capital. Olha, ali, ó, igreja, foto e capital. É interessante pensar sobre isso, até mesmo porque aí a gente cresce. A gente cresce. Porque hoje existe um mercado dentro da fotografia que me comercializa o tempo inteiro, mas não me dá trabalho digno, né? Então, hoje, a educação é você ver um corpo negro atrás da câmera, né? E a consciência é o corpo negro tentar mostrar que, opa, do jeito que funciona, não tá, não, sabe? É uma pressão, né? Eu falo, né? É uma pressão, né? Uma pressão. Até mesmo porque a gente está descobrindo nossos potenciais. Hoje, o Brasil, ao invés de descobrir, né? Porque descobriu os potenciais do corpo do negro, mas expropriou se expropriou, misturou a tudo. Então, né, a feijoada hoje o negro não consegue comer, mas era uma comida ali que era das sobras. Aí veio o negro ressignificou aquela comida e hoje é vendida, mas hoje não é qualquer um que pode comer. Né? O samba hoje, o samba se cria uma nata que aí separou o pagode do samba. Não, o samba elitizou. Então, assim, são aspectos que a gente... E tudo isso são criações de imagem também. A imagem está por todos os cantos. Ela escorre. É que nem rio. Então, hoje a gente precisa... E tem barreiras. Né? Hoje eu estou aqui, ó, do lado de uma barreira, uma usina. Mais para cima tem outra, mais para baixo tem outra. Então, assim, gente, a fotografia ela também tem esses processos, esses percursos. Existem muitas barreiras, inclusive o corpo do negro. Né? Falar de uma Amazônia negra, inclusive hoje pensar o corpo desse negro... Hoje o território brasileiro ele é um território negro, né? Hoje, aí se divide a discussão em colorismos, que eu acho que são processos, sabe, que estão tudo dentro da imagem. Colorismo, negro, negro, né? Qual foi né, o aspecto, que se escolheram para expropriar um corpo, né? Então, essa invenção, né? Essa invenção dentro do plano da imagem, ela é discutida até hoje. Ela é uma realidade até hoje, né? E hoje falar sobre uma Amazônia Negra é falar, inclusive, sobre tudo isso e a importância da gente pensar, sabe, as nossas relações, porque existe... Marcelo, interessante disso, né? Enfim, vou ser redundante nessa aula maravilhosa e potente que você está trazendo aqui para a nossa comunidade nesse momento, que é importante, que está todo mundo aqui aberto a ouvir, né? E é muito legal você falar uma coisa que eu acredito muito, e a gente fala isso muito aqui dentro da escola, que eu acredito que a fotografia, o mais importante da fotografia tem muito a ver com o processo fotográfico, que é essa vivência que você está falando, que a fotografia ela é que nem o rio e tá aí as imagens estão se escorrendo em todos os lugares, né? Mas é importante a gente entender o porquê do nosso discurso. O que eu estou querendo falar? Qual que é a minha intenção para fotografar um outro corpo, um tema, um outro ser humano? Por onde está a intenção, o porquê? Qual é a relação? Qual o teu lugar nessa imagem? Qual que é o teu lugar nessa imagem? Onde você se posiciona com essa imagem, né, Marcelo? Hoje, quando eu discuto a autoria da imagem, eu discuto lugares, né? Eu estou escrevendo esse livro é para sair agora em janeiro, meu Deus. Eu tô agora... A gente faz do pouco, vamos lá espremer esse limão, vamos botar Isso aí. mascavo, que é mais saudável, De mas, né? de As vez em quando nossas faz uma drogas live. diárias, né? De vez em quando As faz nossas uma live. pílulas diárias, né? Mas é isso, sabe? Qual a relação, né? É importante, gente, porque hoje eu vejo uma relação comercial muito forte. É o capital, a fotografia é capital, Sim. né? Ela E ela é um nasce capital nisso, muito né? valioso. Ela nasceu E dentro. ela mata. Ela nasce e Claro. ela mata. Né? Então, isso é importante.
né, a gente pensar, né, nesse capital. Né? Capital para quem? Né? Isso é expropriação, gente. Hoje tem um discurso muito interessante sobre apropriação cultural, né? Que é um viés que o corpo negro, né? A gente precisa discutir para. Hoje está todo mundo tentando buscar o seu corpo, né? Onde é que está? Hoje eu falo sobre potências, né? Potências, se descobrir na fotografia, isso é muito interessante, né? E descobrir uma nova forma de pensar a economia, inclusive, é uma outra. Para mim, é um grande presente estar aqui, né? Esse lugar, para mim, ele é um lugar. Eu tenho muito respeito e devo praticamente. Eu sinto que eu praticamente nasci aqui mesmo, porque minha história recomeçou aqui, recomeçou, né? Uhum. E isso no plano da imagem, Uhum. né? A fotografia e gente é muito incrível. A fotografia ela é muito maior do que pegar uma câmera. Ela já existe, né? Ela é muito maior do que pegar uma câmera e sair clicando. É muito maior do que revelar uma imagem e falar que é sua. Eu acho que está na hora da gente começar a repensar, até mesmo porque o momento pede Uhum. alguns repensamentos, até mesmo porque não adianta todo mundo estar querendo ser feliz. Olha, com mais de 90% do planeta sofrendo, querido, olha, eu não sei que felicidade é essa, né? Mas quem quiser, tem um custo alto, né? O custo é o Uhum. planeta, né? O custo é o corpo negro. É um corpo muito avultado na imagem, né? A minha imagem chega muito antes do que eu. Eu já cheguei em aula, em sala de aula para dar aula e tive que ficar um tempão esperando as pessoas pararem, mesmo na frente da lousa. Então, é uma imagem muito desrespeitada a princípio, né? Não deveria ser assim. Mas aconteceu, isso é um processo. Isso é um processo. Isso não foi um acaso. Isso foi muito bem articulado, né? Então, é um processo, é um momento, já que todo mundo diz que está querendo se humanizar, né, que todo mundo está dizendo que está querendo mudança, precisa. Então, vamos começar pela imagem. É um plano importante, né? Olha, eu fico imaginando, né? Na década de 80, eu senti o que era ser um corpo negro dentro de uma escola branca. Eu estudei, a minha mãe me colocou no colégio particular, ela queria, porque, né, a gente tinha essa coisa, né? Minha mãe falava, estudou, vai. Você falou de Jaú. Jaú é uma cidade da expansão do centro-oeste paulista, né? Uhum. Então ali o café, né? Hoje é cana-de-açúcar, laranja, essa região. Mas o café chegou lá e o trem também. Então a linha férrea. O meu avô era chefe de estação. E o meu avô era uma imagem negra dentro do chefe de estação, né? Que quebrava também. Olha que loucura, né? Eu saí de uma estação para outra, né? E meu avô quebrava muito essa coisa, né? E ele morava numa vila de ferroviários, onde a nossa família era a única negra, né? E minha avó dizia que as pessoas viram e mexem. Ai, dona Maria, Maria, posso entrar na sua casa só para conhecer? E sempre era, nossa, mas a sua casa é limpa. Então, os estigmas é muito sério isso. O meu avô, ele conseguiu essa posição no período. Você imagina isso na década de 70, sei lá, 80, 70, até antes, eu nasci em 80, 70, né? Você imagina nessa década um homem negro numa posição ali, você imagina os barbadianos aqui, tudo acontecendo. Vamos lá, imagem acontecendo, trem fervendo. E aí, esse corpo negro, mas não adianta estar no lugar de poder, ele vai sofrer da mesma maneira, porque o todo continua aprisionado, né? Quando eu cheguei no presídio, eu reconheci minha cor ali, de pronto, né? E ali eu percebi né, como as relações são muito. Olha, a gente depende de muita sorte, sabe? Ali eu percebi que eu tinha muita sorte. As histórias eram muito próximas, sabe? Os caminhos ali. É um corpo muito vulnerável. É uma imagem muito vulnerável. É uma imagem muito vulnerável. Né? E até quando ela está em posicionamentos de destaque, ela é vulnerável. Né? Ela é vulnerável. Ela não pode mentir, ela não pode errar, ela não pode tomar decisões erradas. Ela precisa sempre é uma linha tênue. Né? Eu escrevo sobre essas linhas dentro desse processo que é muito importante, né? E a consciência da imagem vem para você falar: poxa, cara, eu tive uma sorte lascada, porque eles caíram, eles caíram.
E é muito doido, porque aí você vai, volta na história deles e percebe que a tua criação, a mãe também queria tudo do melhor, sabe? Mas é um corpo que, sabe, é muito doido. Então são várias histórias dentro desse país, né? Dentro desse... A África hoje é o mundo, né? Nós estamos por todos os lados. Não adianta regionalizar, só tem negro, não tem só negro na Bahia. A Amazônia é negra, sim, né? E tem muitas populações negras. E há quem se engane que o negro é uma coisa só. Essa é a imagem que eu gosto mais de dizer, porque são muitas imagens, são muitos negros, né? A palavra negro veio para reduzir isso tudo na plano da imagem. A normativa foi um processo muito peculiar dentro disso, né? Então é isso, querido. Sabe, nós estamos aí. Eu acho que hoje atrás da câmera fotográfica, eu acho que a minha função é muito mais de contar a imagem do que mostrar. Elas estão por aí. Quem quiser, Dona Aniceta, no Quilombo de Pedras Negras, Bubu Johnson está aqui em Porto Velho, né? Nós temos Dona Tomásia, que está aqui em Porto Velho. A gente tem o Dula em Vila Bela. A gente tem uma porção de corpos negros que a gente pode enxergar em qualquer lugar. Mas aí que está a consciência. Não é para tirar foto. Pergunta o nome, sabe? Cria uma relação. Né? Eu acho que eu falo assim, eu falo muito sobre saques da consciência, né? Aqui me trouxe os saques da consciência necessário para que eu pudesse estar hoje aqui, né? Esse lugar me salvou de mim mesmo. Né? Aqui eu comecei a enegrecer e foi muito bom. É muito bom você poder hoje se posicionar, né, dentro de uma imagem de uma forma mais confortável, né? É por isso que eu falo que a imagem é vital. Então, hoje ter essa paz exterior, querido, vou falar uma coisa para você. É uma relação muito complexa. Todo mundo busca luz, a paz interior. Poxa, cara, às vezes a gente não tem nem a paz exterior, que é você poder olhar e se sentir bem, mas existe um padrão dizendo que você é tudo menos benquisto, né? Então, essas relações hoje, elas estão aí para que a gente possa trabalhar de uma forma mais conjunta na imagem, né? A gente possa dialogar melhor com o que a gente fotografa de uma forma mais humana. É um ser humano, não é uma obra, né? Os quadros da Amazônia Negra, eles são expostos na madeira. As madeiras da minha casa, né? Eu resolvi, porque é a minha casa, né? É a minha família. E aí, quando a gente abriu, a gente circulou por 4 anos, né, antes da Covid, fomos para 3 estados, abrimos 23 vezes. E toda vez as pessoas queriam ir para a discussão. Mas esse suporte? Lindo suporte! Eu falava, não, vem cá. Dentro do suporte existe uma história. Né? Onde você imprimiu? Sabe? Então, assim, eu acho que porque não é comum você abrir uma exposição e ficar falando 4 horas numa abertura de exposição. E aí o salgadinho distrai, uma parte vai comer o salgadinho, aí volta com o salgadinho na mão, todo mundo mastigando. Aí alguém traz água para você, porque a menina não para de falar. Não paro. É a oportunidade que eu tenho. É um compromisso, sabe? É um compromisso com a minha imagem mesmo, com o meu corpo. E a minha imagem, ela é muitas imagens, elas são muitas, né? Um helicóptero passando aqui, gente. Então é isso, sabe? Hoje, para mim, é uma questão de posicionamento mesmo, sabe? É um posicionamento, é um corpo político mesmo atrás da câmera, né? Repensar. Não é nem repensar, eu estou ressignificando um processo, né, muito particular, mas que muita gente se reconhece, né? A palavra reconhecendo, ela é muito porque ele é particular, mas ele é totalmente coletivo, né, Marcelo? Então, quando você se ressignifica isso, você joga isso pro coletivo, você acerta em um monte de gente, em gente que não quer ser acertada e gente que está atrás de evoluir também, né? Eu falo isso que pessoas como vocês que se posicionam, tem posicionamento, a sua fotografia vem, não é com a estética, vem com o posicionamento, né? É porque a fotografia não é construída, não é algo que possa ser construído sozinho.
Uhum. E como esse processo também não é algo que foi construído sozinho. Ele teve muitos mestres, teve muitas referências. Dona Niceta, né? Marcos, né? Dona Úrsula Maloney, né? Sônia Maria, né? Isaías. A rua foi uma referência muito importante para mim. O que é viver na rua? Né? O que é viver no presídio? Né? O que é viver, né, dentro de uma Amazônia? O que é ser ribeirinho? Né? O que é ser quilombola? Olha, são muitos seres, são muitas populações, são muitas imagens. Né? O negro não é um só. Aqui eu falei, caramba, o negro não é um só. Eu fiquei muito feliz por uma coisa que não é óbvio. A história que se conta ao negro faz com que a gente tenha muitos problemas em relação à imagem. É onde o bicho pega. Né? Mas hoje a construção é muito coletiva. Né? Por isso que eu falo, de quem que é a imagem? Né? Tá na hora do negro falar que a imagem é minha, entendeu? Então, assim, é um processo diferente, não é uma autorização de imagem, não é uma regulação jurídica, sabe? Que, inclusive, nunca vai me representar. Né? Hoje, você vai lá dentro da... Né, onde o negro sofre é dentro do campo, inclusive, jurídico. O político ajuda, né? Dá a paulada, mas o jurídico vai lá e acaba de acertar a cabeça. Então é isso, sabe? E tudo isso, né, a mercê dessa, dessa casca, né? Então é importante hoje a gente poder, hoje, quem sabe, né? Hoje é um pensamento, o pensamento negro ele está atrás da câmera. É importante a gente considerar, como eu considerei essas imagens aqui. Se eu não considerasse, eu estaria hoje talvez no mesmo lugar. Nossa, eu não sei nem onde eu estaria. Eu teria, acho que, voltado. Eu não, sabe? Eu acho que foi uma salvação. Uhum. Né? Eu tenho a imagem, é um respeito muito sério. E quando eu comprei a câmera, nossa, aquilo parecia uma arma. E foi me disciplinando. Opa! Eu fui sendo disciplinada. Sabe, eu fui sendo educada com a imagem das pessoas. Quando elas Uhum. só simplesmente faziam assim, eu falei, não tá gostando. Sabe? Por isso que a imagem educa. Você vê uma pessoa, uma negra atrás da câmera, e você quando... Sabe? Eu acho que são coisas que são mínimas, mas eu sei que não é fácil de entender. Quando se tem uma normativa... parece que o corpo do negro é tudo permitido, e não é. Não é. Não é. É uma imagem que tem que ter mais respeito. Então, é um processo de dignificação. Né? A câmera foi uma arminha no começo, né? Fui educada, e depois ela virou uma muleta, onde ela me levou nos lugares onde eu precisava ir, sabe? É um processo e não se acaba por aqui, né? Hoje tem a música, né? Eu comecei a sentir necessidade de cantar as imagens, né? E hoje eu vou fazer logo em breve uma exposição aqui no Sesc, o Sesc convida, né? Que é online, vai ser a Mostra Amazônia Negra Cantada. Eu vou cantar também as imagens. É importante, né? Porque é uma forma de trazer à tona uma necessidade urgente. Quando a gente está quando a fome bate na barriga do outro, ou quando a paulada bate na pele do outro, o mínimo é a gente ter, sabe, a empatia, né? A gente precisa saber que o outro passa fome também, no mesmo momento que você está comendo seu caviar, está tomando seu champanhe, que você está comendo sua pizza, né? Você tem que saber que o outro, que você passou legal na roleta do aeroporto, né? Só passar e dar um oizinho, mas você tem que saber que vai chegar um outro ali que vai ter dificuldade, é na imagem, entendeu? Sabe, é muito fácil, os estigmas, né? É uma coisa que são camadas, sabe? Então, hoje, assim, é o mínimo de empatia, né? Dói, a imagem ainda dói para muita gente. Você chegar num lugar e você ser mal olhado, ou você, né? Você logo ser categorizado. Não, seu lado é aqui, seu elevador é esse. Esse é o mais comum, querido. Seu Nossa. elevador é esse. É tudo na imagem, né? Uhum. E é isso, sabe? Eu acho que humanizar os sentidos.
humanizar os sentidos é um plano urgente para a fotografia. Né? Gente, é muita covardia hoje, né? Em pleno século XXI. Mas, ao mesmo tempo, é isso. Mostra um retrato de um país que a gente precisa enxergar mesmo. E vou falar, a luz, eu acho que a imagem, menos luz, né? Menos luz, está precisando de menos luz, a gente precisa entrar um pouquinho nos nossos buraquinhos, aqueles que a gente quase não abre, e dar uma mergulhada, ver o que existe ali dentro da gente, né? Cara, a fotografia, para mim, ela foi um milagre. Eu renasci mesmo, sabe? Aqui eu comprei o meu primeiro espelho. Eu cresci não olhando no espelho, para você ver. A exposição, a mostra grande, ela tem muitos espelhos, né? É por conta disso. É um processo onde eu encarei. É por isso que é bom a gente falar também da nossa percepção sobre a nossa autoimagem, né? Qual o nosso lugar dentro da fotografia? Isso já é um bom começo, né? E é isso, né? Antes da Marcela Bonfim, o que seria? O que é? O que eu seria? Né? Sabe, eu acho que isso, todo negro, eu falo que a reparação ela é algo irreparável porque se rompeu uma história, né? Que está aqui, eu estou aqui hoje, mas eu sei o que eu passei para chegar até aqui. A fotografia, eu não fui descoberta por um curador, não, é o chão, é subir uma montanha, né? E você subiu uma montanha contra o vento, né? Mas sabendo que uma hora o vento vai soprar, porque todo mundo vai perceber que existe um encarceramento em massa dentro do plano da fotografia, né? E hoje todo mundo abomina isso, né? O presídio é um lugar onde se abomina, é onde se fica o resto, né? Mas a fotografia também faz isso. E é bom a gente elucidar isso. As pessoas faz isso sim. E isso eu sinto depois quando eu saio da palestra, feliz da vida, e poxa, vou ter que enfrentar de novo o aeroporto. O aeroporto é um lugar muito cruel. É um lugar muito cruel, muito frio. E ali fica muito nítida as relações de imagem. Ali é uma escola. E a gente, pelo menos, ali você pode criar uma consciência. Ali não educa, né? Porque ali é o padrão, né? Ali é o padrão. E é isso, gente. Olha, eu super me coloco à disposição, se alguém tiver alguma pergunta. Falar de uma Amazônia Negra é falar sobre essas nuances, né? Que a imagem precisa contar também. Marcelo, o bate-papo aqui estava pegando fogo aqui enquanto você fala, que as pessoas realmente altamente tocadas pelo seu discurso, por essa aula, por essa noite que você está proporcionando, trazer todo esse questionamento enquanto ser humano, enquanto geradora de imagem, enquanto questionamento filosófico e político sobre a imagem, que eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente é uma escola que a gente prega aqui mesmo, que a gente acredita muito no ensino humanizado, sabe, Marcelo? E o ensino humanizado é isso que você está falando, sabe? A gente também está aqui, as pessoas que estão aqui, que são quase 20 pessoas que passaram por aqui, ouvirem isso que você está falando e trazer como que eu vou, a partir desse conteúdo que eu aprendi, modificar minha forma de ver a imagem, de fazer a imagem, de me posicionar politicamente, de alguma forma, não de política, de forma política sobre as coisas, né? Eu vim há pouco tempo de um processo, há um mês e meio mais ou menos, eu estava em Belo Horizonte num processo que eu estava filmando um documentário que estourou no meio da Covid, um documentário sobre moradores de rua em Belo Horizonte, né? E aí uma realidade disso que você falou, né? É uma realidade onde o morador de rua são 82% dos moradores de rua de Belo Horizonte são negros, né? Isso é uma realidade nacional, esse número, né? E de pessoas invisíveis. E as imagens que as pessoas fazem dela já são imagens que já mostram aquilo que você falou, né? Já olha e a imagem fala por si só. As pessoas olham para esse pessoal que, no meio de uma pandemia que fala fica em casa e a pessoa não está em casa, e aí tudo isso veio para mim de uma forma muito forte de estar com essas pessoas na rua e sentir o quanto próximo a gente está
ao mesmo tempo que as pessoas acham que elas estão longe dessas pessoas, tanto que elas estão próximas e são iguais e humanizadas. Enquanto falta isso, pessoas que peguem a sua câmera e usem isso como um discurso também, como posicionamento, né? Que é o que a gente está tentando fazer com esse documentário que vai sair em breve, a gente trazer essa realidade para dar um choque nas pessoas mesmo, para parar e pensar. E a imagem fazer as pessoas questionarem esse status quo normal de que isso é normal. Que isso, né? E também na vida real, né? Eu já vi muita gente, né, negar um copo d'água para alguém, sabe? Negar uma moeda. Até essa palavra eu não gosto de usar, né? Recusar. Né? Você percebe que tudo, você fala negar, você já está criando uma imagem, então Sim. é muito doido. Sabe? Mas você, sabe, é ser humano, é integral. É buscar ser integral. Olha que eu não estou dizendo que eu sou integral, não, mas a busca é muito séria. É um caminho. Tudo me traz uma relação muito séria. Quando eu faço uma coisa, eu observo. Quando uma pessoa fala uma coisa, às vezes uma palavra ela é suficiente. E uma falta de uma palavra também é suficiente. Né? Principalmente quando você cria muita imagem na cabeça. Né? Você consegue... você consegue, né, distinguir essas relações também. É muito doido pensar isso. Eu vi que tem algumas perguntas ali, né? Eu achei interessante. Na fotografia, olha, o que acontece na fotografia? Eu sou uma pessoa que estou aqui, um bebezão, né, na imagem. E principalmente no meio, na circulação da imagem. Né? Hoje eu estou conhecendo as pessoas, sabendo os trabalhos, né? É muito bom circular no meio da fotografia hoje para conhecer. Então, assim, o que eu posso dizer? Eu não recebo grandes propostas. Sempre é muito pedido de colaboração, ajuda, né? Então, o capital não chega, o grande dinheiro não chega até mim. As exposições são também muito baixo orçamento, né? Muito. Então, assim, o preconceito ele tem várias vias, né? São vários caminhos, né? Simplesmente você não está ali, e estou aqui hoje falando sobre fotografia, mas aí que eu pergunto, esse processo de fala e de escuta, eu pergunto, vamos ver como é que vai, até onde vai esse processo. Eu estou ainda, e por isso que eu falo que o Amazônia Negra é uma constante construção, onde são várias imagens ali, a imagem daqui, tudo somos a nós. Há quanto tempo? Vamos ver como é que a gente caminha nesse processo. Eu estou fazendo essa autocrítica até, como é que eu estou caminhando nesse meio, né, da fotografia, né? Como que está sendo, como é que esse espaço está surgindo, né? Quem ocupa esses espaços? Agora existe um circuito, existem várias camadas dentro do plano da fotografia, né? Também, né? Existem várias camadas. Eu estou acessando a camada mais superficial possível. É a primeira, sabe? É ali é o entorno, né? É o entorno. Eu estou nas periferias, né? Mas eu acho importante estar ocupando esse lugar mesmo, né? Estar em Rondônia já é um lugar, é um posicionamento. Muita gente falou assim, agora você vai para São Paulo, voltar, vai para o Rio. Aqui é o meu lugar. Então, assim, vamos ver até onde nós vamos, eu e essa Rondônia, que tem um grupo gigante de fotógrafos. Quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu notei é que tinha muita gente fotografando. Né? Aqui tem o Ronaldo Nina, que foi um cara que chegou para mim e falou, não, compra a câmera, não, vai lá, compra uma T3i, Canon, ela é uma câmera. E eu me apaixonei pela câmera, porque ela traz para mim uma noção de ritmo muito forte, né? Ela tem aquele barulho maravilhoso que ninguém gosta dentro do espetáculo, mas eu adoro. Até hoje. Eu quero pedir para a Canon, se alguém conhecer alguém que trabalha, precisa voltar a produzir a T3i, gente. Eu preciso dessa. A T6i agora, eu estava pesquisando para comprar uma T6i, ela tem o touch. Gostei, moderno, mas eu estou preocupada com. Eu não quero essa coisa moderna do clack. Tem uns clack bonitos hoje. Não quero, eu quero aquele. Aquele é duro. Sabe, é um tombo. Clack. Então, tem todas essas coisas assim que vieram, são nuances que começaram a permear esse caminho,
que eu fui considerando, sabe? Aí eu fui conhecer um terreiro. Meu Deus, eu morria de medo do terreiro. Ali eu não tirava a câmera da cara de... Eu não queria ser apresentada a ninguém, mas eu estava fotografando. Aí começou o tambor. Aí eu comecei a bater o pezinho e eu comecei a perceber que a fotografia ela começou a ser entregue mais forte, né? Era mais fácil. Naquela época, eu só conhecia o ISO. Depois de um tempo, aquele dia, a primeira vez que eu fiz um ensaio no terreiro, a minha amiga que estava comigo, a primeira pessoa que deu uma câmera fotográfica na minha mão, que foi a Michelle Saraiva, uma outra fotógrafa, grande amiga, falou: Marcela, mexe na velocidade. E eu era turrona, não queria nem, eu não gostava de muita ajuda, sabe? Ah, sai, deixa. Eu não queria cortar minha onda, na verdade, sabe? Eu tava naquela onda, tava conhecendo aquilo tudo. Quando eu vi, eu tava no meio da roda, sabe? E quando eu vi, eu tava gostando daquele tambor marcando, né? E eu estava na marcação. E a marcação ela é muito para trás, né? É uma coisa incrível como aquilo me trazia também algumas, sei lá, eu senti muito déjà vu aquela noite. Eu vou colocar esse ensaio, eu nunca publiquei, eu vou publicar ele nesse livro aí. Que é a primeira vez que eu fotografei no terreiro, quando eu descobri a velocidade da câmera. Gente, as duas coisas que eu falo para fotógrafo, gente, é o ISO e a velocidade. Aí tem o diafragma, isso é tudo muito chique, é para quem tem lente boa. Agora eu fotografo com a minha câmerazinha, né? Ela é 24-200, mas eu nunca tirei essa lente da minha câmera, ela é ótima. Nunca precisei, ela é versátil, ela me trouxe tudo que eu preciso, né? Então, assim, eu fui me afinizando, aquilo virou uma extensão do corpo também, né? Uma amiga, uma companheira, dei nome, Margarida, né? E foi criando essa relação. Eu acho que, sabe, eu acho que essas perguntas, a gente criar qual a relação que eu tenho com a fotografia, qual a relação, sabe, não é comprar a melhor câmera, não, você tem hoje é uma coisa você comprar um piano, aqui, ó. Depois de 23 anos. Você sabe que quando, na escola, eu tinha muita dificuldade de aprendizado, então eu era tido como uma pessoa, vamos lá, as crianças falavam, burra. Me chamavam de burra. Não conseguia aprender. E aí me botaram no piano, porque eu pedi, eu quero tocar piano. Aí minha mãe me botou num conservatório. Mas, assim, não era tudo. A minha mãe era uma pessoa que fazia muito esforço, né? Se esforçava muito para... Ela queria me ver nos lugares, né? Mas ela não... E eu falava, não, e eu ficava desesperada. Fui pro conservatório, não conseguia aprender. Aqui, ó, depois de 23 anos que eu parei de tocar lá no conservatório, eu voltei a tocar piano como eu nunca toquei, né? Então, assim, você cria uma relação com aquele equipamento também, e você acaba até humanizando o bichinho, sabe? Acaba sendo uma coisa importante para você, né? A fotografia, eu acho que é essa coisa que, sabe, as pessoas perguntam, não, mas vamos criar uma relação. Aí depois com a câmera, cria uma relação. Qual é a relação com esse corpo negro que eu quero, que eu estou interessada? Eu estou interessado no quê? E eu acho que isso que traz a força para a imagem, sabe? É isso que traz a força para a imagem, né? Quando eu falo de fotografia, eu falo de energia, né? É uma pura energia, me trouxe muita coisa boa, né? E não foi no começo, gente. Não adianta, não é que você não é. Eu tive que encarar muitos demônios, né? Tive que encarar muitas profundezas, encarar muita coisa, tudo dentro do presídio, né? Marcelo Felitti, uma pessoa muito importante para mim, um mestre, né? Que me ajudou. Ele falou, olha, ele falou, você faz fotos muito bonitas, mas você sabe falar sobre elas? Então é isso. Essa pergunta me levou e me trouxe até Cara, hoje. que frase final, né? Você faz fotos muito bonitas, mas você sabe falar sobre elas, né? É coisa incrível. É, Eu vou abrir para perguntas, obviamente está aberto. Vou começar com o Márcio aqui, que está levantando a mãozinha ali. Vai lá, Márcio. Oi, gente, boa noite. Eu tenho que sair daqui a pouco, então por isso que eu levantei a mãozinha. Bom, também ó, eu acabo levantando a mãozinha sempre, né? Gente, eu tô muito em choque, assim, Marcela. Eu fotografo há 31 anos. Eu precisava muito ouvir o que eu ouvi hoje.
Eu acho que, assim, eu fico feliz de ter os alunos aqui vendo isso, sabe? E eu acho que a gente tinha que, não sei, cara. E esses congressos enormes aí, milhares de pessoas, de fotógrafos, você espreme e não sai nada, sabe? Eu acho que a gente ainda vai desenrolar essa relação de alguma forma. Obrigado. Axé, axé. Axé, Marcinho. Obrigado, meu camarada. Arrepiado aqui, ó. Coisa linda, assim. Obrigado por tudo isso aí. Queria eu, quando comecei na fotografia há 17 anos atrás, pudesse ouvir coisas que muitos alunos estão começando agora, estão ouvindo, de tanta intensidade, que a gente possa usar desse privilégio que foi estar aqui para mudar alguma coisa. Usar do seu privilégio. Vamos usar nosso privilégio para realmente trazer mudanças, né? Rastros de mudanças através dessa imagem que a gente tanto discute, que as pessoas tanto querem fazer e querem ver, né, Marcelo? Enfim. Gente, vou abrir mais perguntas. Deixa eu ter uma pergunta aqui, na verdade. Quem quiser pode abrir o microfone, gente. A sala está pequenininha. Quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade. Agradecimento, falar alguma coisa com a Marcela, fique à vontade, tá? Pode, pode, pode. Alguém abrir o microfone? Posso falar? Pode, por favor. Pode falar. Oi, gente. Boa noite para todo mundo. Deixa eu contar um pouquinho, assim, uma história minha, que eu acho que tem a ver com hoje, né? Eu tenho uma irmã de leite que é negra. Ela foi adotada na minha família e a gente sempre cresceu juntas. Ela nasceu, sei lá, acho que ela é uns 2 meses mais velha que eu. E a minha mãe amamentou ela, na época a gente morava uma do lado da outra, a gente cresceu junta, assim, a gente cresceu junto. E eu fui crescendo, me questionando algumas coisas que eu via acontecendo diferente com ela, sabe? Por exemplo, a gente fazia balé junta. E ela era a diferente na turma de balé. As crianças olhavam de uma forma diferente. E eu não sabia, não entendia assim, direito aquilo. Mas é uma coisa que me incomodava. Assim. A gente comprava boneca na loja e não tinha nenhuma boneca que ela conseguisse encontrar que representasse, que tinha a ver com ela, porque era tudo a minha cara, né? Então, várias coisinhas assim que sempre me fizeram questionar essa questão da representatividade, desses olhares, desse olhar do corpo negro, assim, que através da Gabi, minha prima, eu acabei sempre questionando muito, enfim. E eu fico muito, muito feliz de ver um trabalho tão lindo que nem a Marcela está fazendo agora. E olha só essa sala, sabe? Como que tá e a importância que é a gente poder ouvir gente, eu fico muito feliz. Eu lembro da Gabi na hora, assim. Eu queria que ela estivesse aqui até para ver isso tudo. E poxa, Marcela, muito obrigada pelo seu trabalho, por você se dispor a estar aqui conversando com a gente. Eu estou toda arrepiada aqui também. E é isso, eu queria só te agradecer pelo seu trabalho, por você estar aqui com a gente. Estava aqui anotando tudo que você falou, porque você falou umas coisas muito fortes, assim, que vão ficar marcadas, assim, para mim e para todo mundo aqui, eu acho que eu posso dizer em nome de todo mundo. Então, muito obrigada. Mais representatividade, mais pessoas como você trabalhando na fotografia e com esse discurso tão lindo que você tem. Obrigada de verdade, tá? Axé, axé. Axé. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Quem falou? Desculpa. Joana? É que eu não vi. Isso. Disse que... Oi, Joana, tudo bem? Eu ia ler sua pergunta se o pessoal não abrisse voz, mas se você quiser fazê-la agora pessoalmente, fique à vontade, tá?
Tá, então, Marcelo, eu vi que uma hora... Primeiro, muito obrigada. Está sendo uma aula sem nem o que dizer. Eu vi que teve uma hora que você falou do Dula de Vila Bela. E aí eu queria perguntar se você se refere à Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso. É que eu moro aqui em Cuiabá. E aí eu sou apaixonada por Vila Bela, porque lá é uma cidade incrível, cheia de cultura. E eu também queria perguntar para você se você tem trabalho, se você andou por outros estados, né? Se você foi em Mato Grosso, foi no Acre, e também como que você se prepara para construir essa imagem, assim, como você se prepara para construir essa imagem em conjunto, né? Com essa outra imagem. É a minha... Obrigado, Joana. Seja bem-vinda, viu? Sim, Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Se você for lá, procure Dona Caxi para comprar o canjinjim, né? É uma bebida que se vende lá. É uma bebida que o negro, né, como sempre vem ressignificando, né? É uma bebida que se fazia para amenizar a pena as mulheres faziam, dançavam, né? O chorado, para aliviar as penas dos companheiros, dançavam para os senhores, né? E hoje essa bebida é disponibilizada, a Dona Caxia, a Dona Nicásia, que é uma das mulheres que fazem parte dessa minha história, né? Então, ela fica na frente da Casa Azul, que é a casa de um fotógrafo, quem me abriu a porta de vir lá, o Mário Freelander, aí de Cuiabá, né? Ele que me cedeu a casa para que eu pudesse conhecer essas pessoas, né? E estivemos em Cuiabá, né? Abrimos aí no Sesc Arsenal, foi muito lindo, várias comidas gostosas. No dia tem uma rodada ali onde a gente aprende a né? A gente começa a conhecer o que é nosso, né? O Corpo Negro está fazendo isso. Então, quando eu chego num lugar, pelo menos essas viagens, elas virou projeto muito depois, né? Porque, querendo ou não, eu estava procurando esparecer do governo, eu não aguentava aquela pressão. Comprei a câmera, e aí a câmera começou a me levar, comecei a viajar mais com a câmera fotográfica, né? Imagina, gente, eu pensava, por que eu não era uma pessoa assim que gostava de viajar? Porque eu sempre preciso fazer alguma coisa, eu sempre preciso de alguma coisa, eu sempre sinto que eu, sabe, desassossegada, geminiano, né? Tem um faniquito. E essa câmera me trouxe uma motivação tão forte que eu falei, pô, eu já vou fazer foto. E nem imaginando. Eu não perguntava, não pensava como é que ia sair a foto, nunca pensei. A câmera estava ali. Então, assim, eu nunca pensei em nada, eu fui fazendo foto. Até a primeira vez que eu precisei tirar a foto do cartão, porque acabou o espaço, né? Aí fui começando a começar os problemas dentro da fotografia. Para mim foi assim, começou o início dos problemas foi aí, espaço no computador. Aí eu descobri que eu fotografava pequeno, que tava Gêmeos, adoro. Eu descobri que podia aumentar o tamanho da foto, o que era um tamanho de foto. Então, assim, foi um processo de educação, assim, né, técnica também, assim, mas muito pouco. A Michelle, que ela fala assim, você é muito teimosa, você não quer ouvir. Não quero fazer curso. E aí, cada vez ela em casa, ela me ensinava uma coisa. Porque eu era turrona, sabe? Eu não quero aprender nada. Porque eu venho de um processo que, assim, quando eu ia para a sala de aula, eu não tinha essa afinidade de aprender. Partitura, imagina você ficar 7 anos num conservatório, não sair do mesmo lugar. Eu não conseguia entender aquelas partituras da forma que eles me explicavam. Hoje eu estou tentando aprender a partitura das minhas formas. Isso tudo vai estar no livro, gente. Se fosse você, eu já tenho que fazer propaganda. Não, por porque favor, você sabe que é já algo, fale disso. E, cara, a gente, só interromper, desculpa, a gente vai ser um canal aqui para poder divulgar seu livro, ajudar a vender. Conte com a gente aqui, viu, Marcelo, aqui no Rio. Pode ser um ponto. Se você tiver passar, nós vamos fazer esse intercâmbio aqui, para você passar por aqui também. Vai ser um prazer recebê-lo aqui na nossa casa, viu? Poxa, com certeza, eu quero muito. Olha, eu descobri que eu amava o Rio de Janeiro nesse processo e viajei para muitos lugares, né? A ideia qual é? Depois que foi criando o corpo, porque isso foi o presídio foi um lugar onde eu aprendi bastante. O que eu aprendi, na verdade, não é aprender, é apreender. O que eu aprendi dentro do presídio? Essas potências que essas imagens estavam trazendo, né? Quem é a Dona Caxi?
Mas Dona Canchi vende o canjinjim. O que é o canjinjim? O que o canjinjim traz da história? Então, foi necessário também criar essa dinâmica de voltar, né? E essas histórias me trouxeram muitas forças. Então, quando eu chegava na comunidade, claro, você vai conhecer as pessoas, né? Você vai saber quem elas são, saber o que elas, qual o lugar dela naquele lugar, o que ela faz. Então, e são muitas histórias de felicidade, são muitas histórias de dor, tem histórias, a gente respeita, é o ritmo das histórias que iam me chegando, né? E a gente crescendo junto, quer dizer, autoestima eu fui ganhando dentro desse processo. A pessoa não se olhar no espelho, eu não penteava o cabelo, eu sempre era assim, às vezes eu passava assim nos carros, assim, quando eu estava indo para a faculdade, para o trabalho, eu olhava mesmo no carro, muito rápido, né, para ver como é que estava. Então, assim, não tinha essa vontade, esse desejo de se olhar. Isso é uma coisa muito séria, sabe? Alguém não teve o desejo de se olhar. E não é por uma questão de você não se sentir, não, é diferente né? Existem muitas não adequações do corpo. Não é é uma questão de que você foi anulado, é diferente. Não é só uma questão de não mudar, não, nada mudar de sexo não é nada simples. Mas, assim, é diferente esses lugares. Não é uma falta de... Não, é porque eu fui anulada. É quando você olha para uma imagem e fala, não vale nada. É diferente. Você olhar para uma imagem e falar, não vale nada. Você vai no supermercado, sempre você é dúvida. Você vai conhecer uma pessoa nova, você sempre é dúvida. Você vai na casa de um amigo, em primeiro lugar, opa, trouxe uma menina negra, você sempre é dúvida. Né? Eu era sempre a única. Então, eu era sempre a única dúvida, inclusive. Quem é ela? Sempre era a primeira a perguntar. A primeira apontada. Quem é essa menina que chegou? E eu sempre via isso de uma forma muito... Quando eu era pequena... Eu falo que criança é uma coisa cruel. E ela fala, e criança fala aí na cara, e a outra criança vai formando. Então, é nessa idade que a gente vai criando essas cascas e você se anula mesmo. Quando viram para mim e falam que o negro é racista, eu tenho 3 tipos de medo e arrepio, eu passo mal. Né? Não, cara, não tem uma questão dessa. A gente foi ensinada a não gostar da gente. E quando a gente vê um igual, então a distância é muito grande. E a distância que a gente tem do nosso semelhante é a mesma distância que a gente tem dentro da gente, em relação às nossas potências, às nossas qualidades, às nossas... Então, eu estou descobrindo as minhas qualidades. Agora, depois de 23 anos, estou tocando piano. Nunca toquei piano como eu toquei hoje. Mas já ouvi pessoas que falam, não, isso não é tocar piano. Eu sou facilmente desqualificada. Mas numa imagem de requalificação. Né? Por isso que o é muito importante, porque eu não aceito mais. Não aceito. Né? É uma decisão de não aceitar mesmo, por conta dessa consciência. Né? Então, chegar primeiro, sabe? Então, tudo foi acontecendo assim. E, às vezes, eu tinha que convencer a pessoa de fazer a imagem dela, né? Por conta da baixa autoestima. Muitos processos foram assim. Né? E com a paciência que eu tive... Né? Olha, eu enegreci, comecei a enegrecer com 27 anos, quando eu cheguei aqui, sabe? Então, assim, é muito doido hoje você pensar o negro no Brasil. Aí você olha as posições... Hoje, né, existem hoje processos ascendentes, né? E aí você vê hoje, assim... A minha preocupação... Porque, assim, a imagem do negro dentro dos campos é muito importante. Por isso que hoje eu me coloco como economista. Porque dentro do meu trabalho, eu abri a exposição dentro do governo onde eu trabalhei. E foi o dia que eu fui reconhecida no trabalho. Como economista, trabalhando, não teve jeito, não. Né? Mas é isso que eu falo, sabe? Eu tenho cara do quê? E é essa imagem que me traz caras. Me bota uniforme, me bota placas de perigo, me botam o que querem. E não é assim. Não é assim. É assim. Né? Então, ao chegar a uma comunidade, qualquer lugar, muito respeito. Né? A rua é um lugar de respeito. E as pessoas se sentem na autoridade de sacar as suas câmeras e pá, 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 e depois botam na galeria. Que coisa linda! Um pé todo esfolado.
uma pessoa que está dormindo com dor, com fome. A gente tem que ter mais. Gente, tem gente passando fome agora. Isso já é uma consciência, né? E eu acho que é isso, não é? É preciso repensar o plano de imagem, mas precisa. Olha, pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa antes de fotografar. Pergunta se pode. Explica por quê. Leva a foto depois para ela se ver. Tenta pegar o melhor plano. São passos tão simples, mas eu vejo uma dificuldade quando eu vou ver essas exposições. Tudo muito explícito. Meu corpo está ali explícito, hipersexualizado, né? Colocado nas funções mais assim, né? Que ninguém quer, mas quer fotografar a função para mostrar que esse é o lugar do outro. É isso, né? É isso. É importante a gente pensar sobre isso, né? Qual é o meu lugar nesse lugar? Então, é assim que a gente constrói uma imagem, sendo que ela já está pronta. Mas a gente sempre tem nosso dedo, porque é isso, né? É o reflexo. Se a gente usar o reflexo, a gente não, sabe? Eu costumo dizer que a gente nunca vai errar e nunca vai acertar longe de casa, entendeu? Nunca vai errar e nunca vai acertar. Acertou uma coisa, querida, porque você estava ali, sabe? Dentro de casa. E não é a foto linda, não. Sabe? A foto linda. Ai, que foto linda! Ai. Fala assim. Não é a foto que é linda. É Dona Nicásia, com seus olhos azuis. Então é isso, gente, sabe? Eu acho que é outra relação. Né? É outra relação, que a gente pode falar outra revelação. Né? A relação e a revelação. Porque a relação são várias revelações. Né? Quando a gente trava uma relação com o outro, a gente vai revelando tanta coisa, né? Mas tem gente que custa, cria, né? Não, eu nunca vou me revelar. Aí joga uma luz grande, o outro fica turvo, aí o outro cria a imagem que ele quer também, porque é luz. É assim que a fotografia nasceu? Então, eu não quero essa fotografia. Eu escolho outra. Eu vou pelas minhas sombras. Eu preciso de pouca luz. Pouca luz. Essa luz que me contam... Você vai num curso de fotografia e vão falar sobre luz. Não. Já ouvi muito sobre luz. E nunca me achei nela. Né? É o desconhecimento da história do corpo negro que eu falo. Não existe luz para desconhecimento. Existe um enfrentamento desse desconhecimento. E é isso. O livro está chegando aí, gente. As Imagens Invisíveis da Cor. É um livro que conta essas reflexões, esses reflexos, né? E essas quebras, essas voltas, né? E esses reconhecimentos, né? De novas referências. Uhum. Todo mundo pergunta, nossa, sua referência é o fulano de tal lá, que também. Como você. Não, ele não é minha referência. Minha referência está aqui, ó, em Rondônia. Passamos por Mato Grosso, fomos para o Acre, fomos para o Amazonas, fomos para o Maranhão, aqui é uma terra. O Maranhão está aqui, o Pará está aqui. Eu conheci um monte de coisa nesse lugar. Aqui tem tudo. Aqui é uma escola de imagem, das mais ricas que existem nesse país. Por isso que esse é meu lugar. Eu fico aqui. Eu gosto da diversidade e o respeito, né, a todos os corpos. Né? E falar do negro, gente, não é um assunto só nosso, não. Inclusive é de todos, né? Inclusive de quem está no plano da imagem. Vou jogar esse abacaxi para vocês, que não é um abacaxi, não, é uma responsabilidade. Eu acho que todo código de ética do fotógrafo, vamos pensar sobre isso. Sabe? Nossa, quer um mundo diferente? Vamos começar daqui, nós, fotógrafos. O que nós temos a ver com tudo isso? Já é um bom começo, né? Um excelente começo. Então, se a gente quer realmente um mundo diferente, vamos começar daqui. Vou repetir, gente.
privilégio de quem esteve aqui nessa aula de hoje. Para mim, uma das mais potentes de todos esses 4 meses que eu tive aqui. Um discurso muito, muito importante para a fotografia. É um discurso a favor da fotografia, que parece meio utópico tudo isso, mas isso é a favor. Então, assim, muito obrigado, Marcela. Porque ela só acaba o dia que a gente acabar. Exatamente, O exatamente. dia que você acabou, e inclusive, assim, o dia que o mundo acabar, aí acaba a imagem. Exatamente, exatamente. Não tiver mais um ser, porque se tiver um ser humano, vai existir imagem. Então é isso. Então, enquanto existir, a gente está aqui. Exatamente. Muito obrigado. Muito, 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 muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Axé por ter vindo aqui. Estou aqui, ó, arrepiado mesmo, por essa conexão, por essa. Eu acredito muito, assim, eu falo isso, tenho falado isso nos últimos grupos de estudos aqui, né? Quanto mais eu vibro para encontrar pessoas modificadoras na minha vida, que modifiquem meu olhar, que me faça olhar por outra perspectiva, que faça questionar tudo que eu fiz até hoje, eu pego essas pessoas e quero caminhar do lado. Eu quero que essas pessoas também modifiquem outras pessoas. Então, Marcela, fica aberto aqui o convite para você vir na nossa escola quando quiser. Qualquer ajuda que você precisar para o seu trabalho, para o que você precisar aqui no Rio, conte com a gente, de verdade. Muita força no seu caminhar, muita luta, que eu sei que para você, como negra, não é fácil, sei entre aspas, porque eu não sou, então é difícil me colocar no lugar, mas muita força para você, muito axé, e a gente se encontra pessoalmente em breve, com certeza. Com certeza. Logo, logo, o livro vai estar na mão, gente. Olha, eu vou falar, o livro ele já existe porque já está ali, né? Ele está aqui dentro. Aqui vocês vão conhecer uma cabeça de negra, né? Dentro da fotografia. Ele fala muito sobre a cabeça de negro, sobre a cabeça de branco, né? E essas relações que nós temos com essas cabeças, né? Não estamos dando tempo batendo cabeça, né? É importante bater cabeça. Eu aprendi isso na minha religiosidade e bato com toda honra, né? Porque é uma forma da gente aprender, batendo a cabeça. E é isso. É uma honra estar aqui conversando com os companheiros, né, de jornada. Pensar a fotografia é isso. Se tem tem imagem, mas se tem 2, se tem 3, nossa, gente, tem um paraíso para a gente poder degustar disso, né? Mas esse paraíso só vai surgir quando a gente chegar nesse lugar, a gente poder, sabe, entender, né? É um processo de reentender a imagem do negro, porque nós também estamos falando de potência, né? E é isso, é daqui para cima. Axé. Isso aí, valeu. Palmas. Aí, gente. Palmas, muitas palmas para Marcela. Axé, muito obrigado. Para nós. Obrigado. Valeu demais. Beijo, galera. Só para antes de terminar, terça-feira que vem, a gente vai estar recebendo o Antônio Cruz, um fotógrafo negro também. Ele é da África, então ele vai falar diretamente de lá com a gente. Ele tem um trabalho, ele tem uma passagem por Minas Gerais, no Brasil. Então ele tem um carinho pelo Brasil, morou 5 anos em BH e acho que 2 anos em Ouro Preto, enfim. Ele vai falar um pouquinho mais, tem um trabalho também sobre a fotografia negra muito potente. Então, fico aberto o convite para quem quiser. Terça-feira que vem, Antônio Cruz, direto da África aqui, para trazer um papo para a gente também, nesse mesmo caminho da Marcela. Marcela, axé, muito obrigado, se cuida por aí, beijo no coração, valeu para todo mundo que esteve aqui. Até, gente, beijo. Axé, gente. Axé. Até mais, boa noite para vocês, bom final de semana. Pra você aproveitem. Também. Valeu.